20 Minutos, o podcast do Colégio Salesiano Santa Terezinha. Meu nome é Luísa Rinaldi. Eu sou a Luísa Lanfranc e hoje nós estamos aqui com uma convidada que eu diria que é um tanto intrigante, do tanto de coisas, né, que ela tem para mostrar pra gente, como um livro que é com que ela trabalha, ela vai contar um pouquinho da história dela e do projeto dela, das coisas que ela faz aqui no Salê. Muito obrigada, agradeço o convite. Eu sou Silvana, bibliotecária do colégio, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então, a primeira pergunta que a gente quer começar, a gente queria saber um pouco sobre a sua história aqui no colégio, como começou. Então, eu vou trazer uma história pessoal para vocês, tá? Fique à que vontade. vai vir assim muito apropriada com os salesianos. Eu fiz um curso de biblioteconomia, né? Então, assim, sou formada em biblioteconomia e na época que eu fui escolher a faculdade que eu estudaria, eu moro no ABC, eu moro em São Caetano. Em Santo André tem uma escola e uma faculdade de salesianas. E eu fui lá conhecer, como vocês costumam fazer as visitas nas escolas aí, né? Quem é terceirão costuma fazer as visitas. Eu fui nessa escola ver o curso de biblioteconomia e ver se eu estudaria lá. Tinha outras em São Paulo, tinha a USP. E aí, quando eu cheguei lá em Santo André para conhecer a faculdade, eu dei de cara assim, com um pórtico, né? Então, talvez o pórtico já seja uma coisa conhecida para vocês. E com a imagem, com um busto de um santo e uma imagem de Nossa Senhora, que eu não sabia qual era, né? Mas a minha opção não foi estudar lá, porque eu já trabalhava em São Paulo e eu acabei optando por estudar em São Paulo, para ser um facilitador de trabalhar e estudar numa proximidade. Sim. E depois vir para casa em São Caetano. Me formei, passaram-se alguns anos, fiz estágio em vários lugares, trabalhei em outros lugares, e num determinado momento surgiu uma vaga para bibliotecária no Colégio Salesiano Santa Terezinha. Quando eu vim para a entrevista, e eu entro nessa escola, eu dei de cara exatamente com aquele busto daquele santo e com a Nossa Senhora, que tinha ficado de uma forma muito marcada para mim. Então, assim, eu trago a frase, né, os dizeres de que ninguém chega numa casa salesiana sem que seja pelas mãos de Nossa Senhora. E aquilo me impressionou muito, porque quando eu olhei, falei assim, nossa, eu voltei lá para Santo André e ficou muito, muito marcado para mim mesmo. E aí eu fui conhecer, né, fui admitida, passei no teste, fui admitida, e aí eu fui conhecer quem eram os salesianos, quem era esse padre, quem foi esse santo e como era essa história. E logo de cara, né, eu fui ler um livrinho de Dom Bosco para me apropriar sobre a história dele, né, e que é uma história linda. E aí foi que começou a minha história neste colégio, a construção desta biblioteca, né, e a minha história que é de muito respeito aqui dentro. E me sinto honrada de estar aqui dentro há exatamente 34 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Igual eu falei, eu acho que assim, é muito legal a gente ver que você é uma pessoa que tem muita coisa assim para contar pra gente, muita vivência, principalmente eras, né, dentro do colégio, né? E como que você acha que foi o processo e continua sendo o processo da literatura dentro do Brasil? Então, são muitas experiências de sempre muito aprendizado. Eu falo que quando nós estamos dentro de uma biblioteca, o aprendizado é constante, todos os dias. E falando um pouco de literatura, que é uma questão bem apropriada, né, está intimamente ligada à biblioteca, eu acho que tem algumas questões que nós poderíamos pensar de como promover melhor, né, a questão da literatura no país ou então nos nossos espaços, o incentivo da leitura. Então, como que o incentivo da leitura ele vem, né? Ele vem de algumas formas, mas eu acho que ele vem principalmente da família, né? Sim. Então, a leitura, desde sempre, para pequenos. Hoje é muito comentado e falado da mãe que já lê grávida, né? De leitura para bebês, que às vezes a gente acha que é impossível, não é, né? Então, assim, essa promoção da leitura na família, que é uma construção, e da leitura nas escolas. Né? Então, isso eu acho que é muito importante termos essa visão de leitura.
E promoção de coisas que a própria escola faz, mas vamos pensar em sociedade, de feiras, de eventos, né? Bienal de São Paulo, Feira do Livro Nossa. Então, ter que estar sempre promovendo a leitura. Acho que estar sempre em contato com a leitura é um caminho para desmistificar e para tornar um país mais leitor. Né? Que é algo que o salesiano faz muito, né? Desde pequeno, assim, eu estudo aqui desde o primeiro, sempre teve esse negócio de ler livros, assim, a biblioteca também é gigante, assim, chamava bastante atenção, pelo menos para mim, chamava muita atenção, assim, Sim. dos livros. Eu vou voltar para Dom Bosco, né? Nós vamos tendo essa conversa, vou voltar para Dom Bosco. Eu acho que os colégios salesianos, eles privilegiam muito, né? O esporte, a cultura, a biblioteca. Então, assim, é uma biblioteca, é um colégio, né? Que tem uma biblioteca muito especial, né? Que é com toda a liberdade de uma construção junto com os professores, junto com os alunos. Então, sempre, desde pequenininho, os alunos frequentam, e que é muito importante esse frequentar, estar presente, de fazer leituras, de contação de histórias, de trazer autores. É muito legal isso. Então, eu ia falar disso, que assim, a gente tem vários projetos aqui dentro do colégio que a gente participa, mesmo como a Feira do Livro, que vai acontecer agora. Uhum. E dentro disso, a gente também fala muito sobre os autores. Agora, nessa edição, né, a gente vai falar sobre um escritor brasileiro, que é o Krenak. A gente já trouxe outros escritores aqui para o colégio, para dar palestras. Como que você vê isso? Como que você vê como uma isso valorização, né, isso agrega, né? Porque, querendo ou não, é muito. uma experiência incrível, né, para quem vive. Muito. Então, assim, quando um escritor vem para a escola, né, normalmente ele teve um livro adotado, então os professores fazem esse processo de leitura junto com os alunos, e aí existem algumas formas de eles visitarem a escola, né? Então, às vezes, então, olhamos, né, olha, esse escritor é possível de trazer para a escola, nós convidamos. Ou, às vezes, a própria editora, olha, esse escritor costuma frequentar as escolas. É um momento incrível, principalmente para os pequenos, né? Os pequenininhos, assim, é aquela coisa de que passa da imaginação do livro para o concreto. Então, ele está aqui, né? Então, recentemente, nós tivemos a visita de um escritor para os alunos do segundo ano, o Eliandro Rocha, que ele veio falar sobre um livro que se chama A Ponte, e foi incrível, né? Foi incrível porque os alunos, então, saem daquele momento, daquela coisa do livro, do imaginário, para o concreto. Então, é muito interessante. Nós tivemos, alguns anos atrás, que eu falo que para mim foi também um momento muito especial, que foi a visita de um grande escritor, Mia Couto, né? O Mia Couto, ele é um moçambicano, e ele é uma referência da literatura internacional. Ele é um homem humanitário, ele é um homem, assim, um escritor muito humanitário. E ele acabou tendo a oportunidade de ele estar no Brasil, ele vem com frequência para o Brasil, mas ele estava numa Bienal. E aí a editora ofereceu, olha, Mia Couto vai estar aqui no Brasil, vocês querem levar ele para o colégio? Foi absolutamente incrível, porque ele deu uma palavra para os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro do médio, e os alunos, quando Mia Couto estava entrando, quando ele estava no nosso teatro, ele estava pelaquela parte de cima do nosso teatro, os alunos viram que ele estava passando, os alunos simplesmente levantaram para aplaudi-lo. E ele ficou assim, né? emocionadíssimo. Ele falou que ele nunca tinha, assim, que foi uma das recepções mais bonitas dentro de colégio que ele havia recebido. E foi um momento muito, muito bacana para os professores. Os professores não acreditavam que Mia Couto estaria aqui. Então, foi muito, muito bom. Então, assim, a frequência de trazer escritores para o colégio, para essa vivência, muda completamente, acho que, a visão da leitura. Né? Você vê que é possível e é gostoso, é saboroso. Acho que muda muito. E eu tô vendo que você trouxe alguns livros aí, além do Dom Bosco, né? Que, como você falou, tem um pouquinho
a ver com a sua história. Você poderia falar um pouquinho do porquê você trouxe que eu trouxe? eles? Porque eles estão autografados, né? Então, assim, Aqui é do Eliandro, não foi o livro que eles leram A Ponte, mas o Eliandro autografou outros livros nossos, então o Eliandro tem autografado. Tem aqui também, lógico que não veio, né, gente? Mas, assim, nós temos... Então, vou mostrar isso. Nós temos algumas preciosidades dentro do nosso acervo. Este livro aqui é de Monteiro Lobato. Nossa. Né? Então, Uma relíquia, né? Uma relíquia, uma obra rara, tá? Então, nós chamamos de obra... Não... ele autografou para uma pessoa, que eu não consegui descobrir exatamente a procedência, para quem ele autografou, mas esse livro veio parar como doação para o nosso acervo. Isso é uma raridade, tá? Tem Hilda, que eu não sei quem conhece a Hilda, né? Hilda é uma grande poetisa, foi uma grande poetisa brasileira, né? Hilda Hilst, também autografado. Então, são obras, são preciosidades, são raridades para a nossa biblioteca, né? Tem um outro também que é uma raridade, o Ilan. O Ilan já esteve na escola por 2 vezes. O Ilan, hoje, ele é um dos mais importantes referências da literatura infantil juvenil. Ele é um grande formador de leitores, tá? Então, nós temos também autógrafo do Ilan, e de Caio Tosi, de Kucinski. Tem autógrafo de... Então, assim, todos, né? Tirando o Monteiro e tirando o Hilda, são escritores, e tem vários outros. Tivemos já Pedro Bandeira. Então, grandes escritores que passaram, de alguma forma, no nosso colégio. E, além de trazer os autores para cá, vocês também têm, aqui no colégio também tem a Feira do Livro, né? Aí eu queria saber como que vocês fazem para fazer a seleção do tema para a Feira do Livro. Então, a feira também é outro prazer, né? Assim, é um grande prazer realizar a feira. As temáticas, elas já passaram por vários processos. Então, assim, é a 30ª feira, gente, 31ª feira do livro do colégio. Nós só paramos os 2 anos de pandemia. O primeiro ano que eu entrei não tinha. Depois, um diretor, na época, ele sugeriu que fosse feita uma feira, e nós começamos a fazer a feira a partir do 2º ano que eu estava aqui. E paramos por 2 anos da pandemia. Então, já teve várias situações de temáticas, né? Nós fazíamos feira também só a biblioteca no ginásio de esportes, tá? Então, quando eu falo só a biblioteca, assim, nós organizávamos a feira, escolhíamos uma temática. Normalmente, né, pelo vínculo de literatura, nós pensávamos em quê? Em centenários, né? Em datas comemorativas. Então, o centenário de um escritor, o bicentenário de aniversário de um escritor. Então, sempre focado em escritores. Escritores, sempre com esse vínculo de literatura. Depois de um tempo, nós começamos a pensar assim, vamos dar uma olhadinha em outras datas comemorativas, em outros centenários, né? Aí nós partimos, por exemplo, assim, olhar Unesco. A Unesco, ela lança todos os anos o Ano Internacional da Astronomia, o Ano Internacional da Agronomia. Então, algumas vezes nós nos pegávamos como referência a Unesco. Então, nós fizemos feira sobre astronomia, né, que era o Ano Internacional da Astronomia. Em algum outro momento, nós pegávamos, por exemplo, o centenário da imigração japonesa. Então, que legal. Então, começamos a sair um pouco desse vínculo de autores, né? Santos Dumont, né? São temas que agregam muito também para os alunos. Então, saímos um pouco da questão só literária. Tem uns 15 anos, gente, mais ou menos, que eu estou um pouco perdida aí nesses 34, mas tem uns 15 anos que as professoras de arte, elas faziam a mostra de arte, e nós fazíamos Feira do Livro. Sim. E aí chegou um momento, por que não unir estes 2 eventos culturais num evento só? Que ficaria trazer até mais atenção das crianças, dos adolescentes. Fica muito mais rico, né? Fica Sim. muito... É o que eu ia falar, é a unção perfeita, né? Da cultura, né? Exatamente. No modo geral. Então, você consegue unir aí duas coisas incríveis. maravilhosas. Então, acho que uns 15 anos, aí vou falar de uns 15 anos, nós unimos esses 2 eventos, e a biblioteca acaba conduzindo um pouco o processo da mostra de arte com as professoras por alguns facilitadores internos, tá? Então, materiais que elas vão precisar, mas aí nós começamos a pensar um pouco juntas quais seriam as temáticas, né? Sim. Então, aí passamos também para fazer
artistas plásticos, né? Então, em homenagem a algum artista plástico, e fomos trabalhando algumas situações. Então, não tem nada muito fixo. Teve 2 que eu gostei muito, que gosto de todas, gente. Assim, trabalhar com feira de livro e mostra de arte é incrível. Mas tem aquela que fica guardada, né, no coração. Tem 2, recentes. E cada vez fica melhor. Vou falar da produção, vou parar um pouquinho para falar da produção das professoras de arte. Eu fico assim... Boquiaberta, né? Negócio... Fico. Eu concordo. Vou falar do ano passado, mas eu fico assim, às vezes até falar chocada, né? Eu falo, meu Deus, da onde veio isso? Sim. É incrível, é maravilhoso. Então, teve 2 que me marcaram, várias, mas as 2 que me marcaram, 2019, que nós usamos, nunca tínhamos feito com o título, um livro, né, a temática de um livro, de uma obra literária, nunca tínhamos feito de uma obra, que foi O Pequeno Príncipe. Muito sei bom. Quanto vocês vão lembrar, né? Mas nós fizemos foi feito do Pequeno Príncipe, que é uma obra muito aberta. Em que aspecto? Né? O Pequeno Príncipe, ele às vezes tem uma conotação de que ele é uma literatura para crianças, né? E ele não é, né? Ele pode, pode. Ele também cabe para essa faixa etária, né? Ele cabe, mas ele explode para qualquer faixa etária. Então, é uma obra muito especial, com muita filosofia, com coisas maravilhosas. E foi feito, então, ficou um processo das professoras, ficou assim maravilhoso, né? O processo das professoras com os alunos. Ficou muito legal. E o ano passado, que também nós pegamos uma outra obra, que é Alice. Né? Legal. Alice também. É riquíssima, Sim. rica demais, que também tem uma linha muito forte dentro da filosofia, que tem uma identificação muito grande das crianças, né? Por causa dos personagens, e que eu amei ter feito a Alice. E é um tema que traz tanto para a literatura quanto para as pinturas também. Pessoalmente, eu gosto muito do livro. Que bom. E fazer também a mostra cultural também foi muito legal. Desenhos lindos aqui. Eu fiquei, não. Então, eu falo, quando eu começo a olhar os processos que as professoras usaram, o resultado que esse trabalho deu, não tem como não ficar encantado. Não tem. Então, aí vem esse encantamento, né? Pela literatura, pela cultura. É maravilhoso. Literatura é uma coisa que engloba muito, né? Traz muita cultura, assim, por exemplo, livros nacionais, trazem muita cultura do Brasil, né? Sim. Então, é muito bom trazer para as escolas, para fazer com que os alunos saibam mais sobre a cultura. Em relação a isso, eu ia falar também que no colégio nós temos 2 bibliotecas, né? E eu queria perguntar um pouquinho de como você faz para organizar tudo isso, porque elas ficam em prédios diferentes, de certo modo elas são destinadas a faixas etárias diferentes. Você comentou que a gente está num processo, né? Mas como que é isso para você, assim, organizar a seleção de livros? Então, a biblioteca vou falar, começando falando da biblioteca do ensino médio, tá? A biblioteca do ensino médio, o acervo que tem aqui, ele pertenceu ao acervo que era da biblioteca, era uma biblioteca geral, né? Sim. Vamos chamar assim de uma biblioteca central. Então, acontecia tudo no mesmo espaço físico. Boa parte, né, do acervo que nós tínhamos nessa biblioteca central, nós chamamos de acervo fechado, que é um acervo que não se tinha acesso, tá? Literatura, ok, vocês podiam lá pegar, mas os livros de pesquisa, principalmente de pesquisa, nós chamamos de acervo fechado. Então, você pede, nós pegamos, vocês pedem, nós pegamos, tá? Então, algumas mudanças que aconteceram que são muito apropriadas. Então, quando aconteceu a vinda do ensino médio para cá, nós não viemos de imediato para o espaço da biblioteca, né? Então, demorou um pouquinho, mas então o acervo que tem aqui é o que veio de lá. Então, o que nós trouxemos de lá? A literatura, pertinentes a vocês, tá? Ao ensino médio. De formação de uma biblioteca, ela é demorada, ela não acontece do dia para o outro, tá? Então, aqui vai levar um tempo para construir essa biblioteca. Ela é um acervo, então, aberto, como eu estava falando. Sim. E que demora mais. Lá, então, dá para administrar super bem. Não vejo problema nenhum em administrar espaços. É super tranquilo. Muita vivência, eu diria, né?
Vivência, mas assim, eu gosto dos dois modelos. Eu gosto de uma biblioteca geral, mas eu gosto também de uma biblioteca apropriada só para o ensino médio. Mas é bem tranquilo. O que se tem que pensar é assim, que acervo que tem que ter essa biblioteca aqui, que acervo que tem que ter a biblioteca de lá. Quais são esses materiais? Para ir moldando, né, da melhor maneira. Entender o que vocês procuram, né? Entender o que o professor precisa. Então, né? Essa parte do professor é bom, porque livros assim que o colégio pede, bastante gente vai na biblioteca pedir. Sim, então é bem legal. Olha que colocação importante sua. As bibliotecas, a biblioteca, né? Vou falar mas a biblioteca sempre teve. Então, olha o cuidado também do colégio, tá? Pensar nisso antes também. Olha o cuidado que o colégio tem para com, né, vocês, para com os alunos, sempre, desde que estou aqui. Então, sai a lista de livros de vocês, as listas, né, que vocês vão ter que ler durante o ano. Então, um dos meus primeiros processos saiu a lista. Opa, o que tem na biblioteca do que está sendo adotado? Esse livro tem, esse já tem, esse já tem. Esse livro novo, não tem. Então, assim, aí nós preparamos uma lista de compras e pelo menos 3, 4 exemplares nós contemplamos para as bibliotecas, para que os alunos que não puderam, de alguma forma, adquirir por alguma situação, não deu tempo, não conseguiu, as bibliotecas têm os materiais disponíveis para vocês, tá? Isso é um compromisso. Acho que é um compromisso que não pode faltar, tá? E eles são muito procurados, né? Eles são bem... Forma fila de espera, né? Tem alunos... Esse último aí que a gente teve do segundo ano... Teve lista de espera. Qual foi? Canção para Ninar Menino Grande. Conceição Evaristo. Esse mesmo. Tá, Conceição e agora que Evaristo. está em vestibular, né? Ainda mais. Então, assim, é muito importante ter esse acesso, né? Ter o livro no nosso acervo. Então, um dos processos de compra, de formação de acervo, passa por adoções, passa por indicações, né? Tá? Sim. Bom, foi muito bom conversar com você hoje e eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu queria perguntar se você tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de dizer, assim. Eu agradeço e, assim, leiam. Sempre leiam. Muito bom. Leiam porque a leitura, ela abre, né, horizontes várias incríveis. Portas. Só agrega, abre várias portas. E eu acho que... passa pela formação de você enquanto pessoa, enquanto profissional. Às vezes não é fácil, né? Falar, eu não tenho hábito, mas é possível. Sim. Leiam. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Os nossos vídeos vão estar no YouTube, no Spotify e nos cortes do Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.